Olá pessoal, vamos começar mais uma aula do nosso curso aqui de cinemática, Física 1. E hoje vamos falar do movimento uniformemente variado, também conhecido, e aí a gente pode ter duas abordagens aqui. A gente pode chamar de movimento uniformemente variado ou de movimento retilíneo uniformemente variado. Tanto faz, porque a gente vai estar trabalhando tipicamente com trajetórias retilíneas. Então, se você vê movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado, dá no mesmo. A mesma coisa foi na aula passada, que eu escrevi só sobre movimento uniforme. Eu esqueci de falar na ocasião, mas é basicamente a mesma coisa de movimento retilíneo uniforme. Quando você vê um ou outro, você entenda que esses termos são intercambiáveis. Pô, cadê, rapaz? Pronto. Os livros de ensino médio não fazem muita diferença sobre isso, não, até porque no contexto que nós trabalhamos não vai fazer diferença. Então, se você vê MU ou MRU, é a mesma coisa. Se você vê MUV ou MRUV, dá na mesma também. Ok? Então, aqui é o capítulo 2 do nosso livro, Movimento de Formento Variado. Ele vai começar falando sobre movimento acelerado, movimento retardado e movimento diforme, que é onde vai estar a diferença do capítulo anterior para esse. O que nós temos? A gente começa com o exemplo de um carro. No instante t igual a zero, está zerado. Vai começar a andar. E aí ele tem que imprimir uma aceleração, ele tem que mudar a velocidade. Em 2 segundos ele estava a 20 km por hora. No instante 4 segundos ele já está em 50 km por hora, acima de 40. Com 6 segundos ele já está em 80 km por hora, indo e acelerando, né? Indo em direção a 100, 120. Então a velocidade do carro aumenta à medida que o tempo passa. Lembra que no movimento uniforme a velocidade era constante. Aqui ele dá um exemplo contrário. Aqui você tem um carro que no instante t igual a zero. Lembrando que esse instante aqui você muda a hora que você quiser. Isso aqui é um cronômetro que você ativa. Então, estava o que aqui? 100 km por hora. Começa a baixar abaixo de 60, 50 e poucos quilômetros. No instante t, no instante 2 segundos. No instante 4 segundos já está em 20 km por hora. Em 6 segundos ele para. Ele para completamente. Para baixar de 100 para zero em 6 segundos é um movimento retardado, quando o módulo da velocidade de escala instantânea sempre foi decrescente com o passar do tempo. Aqui o movimento acelerado é quando o módulo da velocidade de escala instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. O movimento uniforme, que foi o que a gente viu no assunto passado, a velocidade fica constante, t igual a zero. Você começou a marcar, ele estava em 80. 2 segundos depois, permanece 80. No instante 4 segundos, permanece 80. 2 segundos depois, né, esse último instante, ou 6 segundos a partir da origem, da marcação do tempo, permanece 80. Então, o movimento uniforme será. O movimento será uniforme quando a velocidade de escala instantânea for constante, diferente de zero com o passar do tempo. Porque se for igual a zero, então está no repouso. Ele não está se movimentando. Aqui vai falar um pouco dos gráficos, vai ter uma aula só para a gente falar de gráfico. E aí eu vou discutir um pouco sobre a questão da aceleração escalar. Aceleração escalar média entre dois instantes é a variação de velocidade escalar instantânea corrida em média por unidade de tempo. Esse livro, e eu lembro quando eu fiz ensino médio, o professor também usava alfa, aqui ó, alfa M. Eu não costumo utilizar o alfa não, eu costumo utilizar A letra A de aceleração. Pode ser que em algum momento eu bote alfa, mas eu normalmente utilizo A. E aí, ó, a formulazinha que a gente vai usar é ΔV sobre ΔT. Lembrando que a leitura desse capítulo é essencial, assim como do capítulo anterior e dos demais capítulos a serem estudados. A leitura é essencial para a boa compreensão do assunto. Eu vou fazer apenas um resumo. Então, o que acontece? Para cá. A aceleração que nós vamos trabalhar
Cadê aqui? Eu gosto dessa canetinha aqui. Vou chamar de A, mas se você quiser chamar de alfa, também não tem problema. Eu gosto de usar alfa mais para ângulos. Vou deixar A mesmo. É a variação da velocidade no decorrer do tempo. Aqui a gente já pode fazer um procedimento muito parecido com o que nós fizemos na função horária da posição. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. ΔT é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Uma outra forma de escrever essa notação é a velocidade V menos a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Essa notação é mais comum. Sobre T menos o tempo inicial. Só que se você olhar aqui, ó, a gente volta aqui no livro, instante inicial, T0, aqui ele está chamando de T1, né? Instante inicial, ele sempre começa marcando em zero. T1 é zero, T1 é zero. Você começa a marcar, você zera o seu cronômetro. Você sempre começa marcando em zero. Em vez de chamar de T1, eu vou chamar de T0. Como isso aqui a gente sempre está colocando como T0, eu vou zerar esse termo. E aí eu vou ficar com o seguinte. A é igual a V menos V0 sobre T. Aqui embaixo é como se tivesse o 1 oculto. E aí eu posso vir aqui e fazer o produto dos meios. Os meios são esses dois termos, tá? Em azul. É igual ao produto dos extremos. Os extremos esse aqui eu vou colocar em verde. Esses dois produtos são iguais. Então eu posso escrever V menos V0 vezes 1 é V menos V0 igual a vezes T. Pega o V0 e joga para o outro lado, o que está negativo vai positivo, V é igual a V0 mais a T. Pronto. Deixa eu deixar isso aqui fixado, que eu acho que é melhor. Não tem como deixar, eu tenho uma tela cheia. Isso aqui é o que nós conhecemos. Função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Uma função. Por quê? Porque você vai inserir uma variável independente, que no caso é o tempo, e você vai ter duas constantes aqui, que vai ser exatamente o V0, que é uma constante, e a aceleração, que é uma constante. O tempo é a minha variável independente. É que vai ficar no eixo horizontal, no eixo das abscissas. O V é a minha variável dependente. Vai ficar no eixo vertical, ou eixo das ordenadas. Uma outra forma de você fazer essa notação, até melhor se você quiser ser mais correta, assim, do ponto de vista matemático, embora quase ninguém usa dessa forma, é escrever V de T igual a V0 mais AT. Porque aqui indica explicitamente que a função é a velocidade depende do tempo. Por isso que é chamada de horária. Função horária que depende do tempo. Isso é uma função do primeiro grau. Ela segue a mesma lógica daquela função que a gente viu lá em movimento de forma. S é igual a S0 mais VT. É a mesma lógica. O coeficiente angular nessa aqui era a velocidade e o coeficiente linear era o S0. Aqui, o a aceleração, vai ser o meu. A aceleração vai ser o meu coeficiente angular. E o V0, puxar aqui. Eita, que besteira. O V0, deixa eu ver se eu apago aqui.
Deixa eu sair desse mundo aqui. Não, deixa eu sair desse mundo para ver se eu consigo trabalhar melhor. E deixar minhas canetinhas aqui. Deixa eu fixo. E o V0 é o que eu vou chamar V0 é o meu coeficiente linear. É exatamente onde o meu gráfico vai cruzar o eixo V0, vai cruzar o eixo das velocidades, o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Ok? A aceleração, aí pronto, aí uma particularidade aqui, que a aceleração ela é constante. É possível escrever modelos físicos mais sofisticados em que a aceleração varie. Mas a ensino médio, a nível de ensino médio, a gente só vai usar esses modelos mais simples. No qual a aceleração vai permanecer constante. Vamos voltar para o livro. Eu vou dar uma aula só sobre gráficos, como eu já disse, está aqui a aceleração escalar. Pronto, o movimento de formamento variado. Veja, a velocidade era constante do movimento de forma. Na prática, nenhum móvel fica com velocidade constante. Até carro com piloto automático mesmo, ele vai lá, crava em 50 km por hora. E ele consegue andar um período de tempo ali. Mas está tendo pequenas variações. Quando faz uma curva, pega uma ladeira, alguma coisa, dá uma pequena variação. O computador pode até não exibir, mas você tem uma pequena variação ali na velocidade. Então você não é perfeitinho, não é retinho todo momento aqui. Na prática você tem esse tipo de situação, ele acelera mais, acelera menos e tal, vai subindo a velocidade. Só que modelar uma função desse tipo aqui é complexo, a gente não consegue. Então a gente aproxima por uma reta. E isso aqui, uma velocidade variável, né, com uma função... Aqui é linear que passa pela origem, né? Você pode chamar de função de primeiro grau. Isso é um movimento de formamento variado. É uma sofisticação do modelo de movimento de forma. Ele se aproxima mais da realidade. Tá certo aqui? O movimento de formamento variado é aquele em que a aceleração escalar é constante. Mais um aqui, ó. Constante. E diferente de zero. Porque se for igual a zero, se a velocidade for. Se a aceleração for zero, é movimento de forma. Consequentemente, a velocidade escalar sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. E aqui tem a representação gráfica. Olha, a aceleração é uma linha horizontal, uma função constante. Se for a aceleração positiva, ou seja, se for um movimento acelerado, se for como esse caso aqui, ó, como a gente viu, para esse móvel aqui, ó, a velocidade está subindo. Se a velocidade está subindo, então ele está acelerando. O gráfico para essa situação é esse aqui, ó, aceleração escalar positiva. E esse outro gráfico aqui, a aceleração negativa, função constante. A aceleração máxima que a gente vai ser esse caso aqui. 41, pai. É esse caso aqui, ó. Quando o carro está. Cadê? Esse aqui, esse segundo caso. Quando o carro está desacelerando, saindo de 100 indo para zero, aqui é uma aceleração negativa. É um movimento retardado, é uma desaceleração. Então o gráfico vai ser esse aqui. Vai ser escalar negativa. Aqui, ó. V igual a V0 mais AT, ou V igual a V0 mais alfa T. Fica à vontade para usar alfa, não tem nenhum problema. Pode usar alfa, não vou tirar ponto por isso, não vou pintar por conta disso. Mas vamos lá. Isso. Ó, pronto. Em um movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Isto é, são ambas positivas ou ambas negativas no movimento acelerado.
Em um movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração têm sinais contrários. Isso vai ficar bem claro quando nós estivermos nos exercícios. Mas vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas situações. Olha, vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico é interessante. Aqui eu orientei a trajetória para baixo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer, especialmente quando a gente for falar de queda livre, de orientação da trajetória. Aqui eu orientei para baixo. No instante t igual a zero, a velocidade inicial era 10 metros por segundo. A gente já tem uma velocidade inicial. Já começou, quando começou a marcar, a pedra já estava caindo. No instante seguinte, a velocidade aumenta para 20. Em 2 segundos, ou seja, 1 segundo depois, a velocidade já vai para 30. A pedra está se deslocando no sentido positivo do eixo, veja que o eixo está apontando para baixo, e à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Então, no instante igual a zero, a pedra foi lançada verticalmente para baixo, seu movimento é acelerado. A velocidade é positiva, V maior que zero, 10 é maior do que zero, 20 é maior do que zero, 30 é maior do que zero. E a aceleração é positiva. Ou seja, à medida que o tempo passa, a aceleração constante é positiva, a velocidade vai aumentando. Aqui, ó, gráfico 2. Mesma coisa. Aqui t igual a zero, só que agora é a partir do repouso. Quando eu comecei a marcar, a pedra estava em repouso. Aqui ela tinha uma velocidade inicial, ou seja, ela tinha sido jogada para baixo. Ou já estava caindo e a pessoa não estava marcando. Pode também ter isso. Jogou na altura mais alta, quando passou por essa determinada altura, começou a marcar. Aqui não, aqui é do começo do movimento. Em 1 segundo, a velocidade é 10 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Então, ó, no instante t igual a zero, a pedra foi abandonada, v igual a 0 metros por segundo. Durante a queda, esse movimento é acelerado. A velocidade é positiva, porque ó, 10 metros por segundo. Aqui no conto porque estava em repouso, né? 10 metros por segundo e 20 metros por segundo. E a aceleração é positiva. Agora tem a situação contrária. Veja o que acontece no gráfico 3. A pedra foi jogada para cima. Quando a pedra sobe, o sentido positivo é para baixo. Então a velocidade é menos 20 metros por segundo. Por que menos 20? Porque está contra a orientação da trajetória. Se a trajetória está apontando para baixo, o que é que significa dizer? Quando eu oriento a trajetória para baixo, que é o caso aqui, o S, significa dizer que aqui é 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então tudo que tiver contra ela está no sentido negativo. Sentido negativo. Se o negócio vier para cima, ó, está no sentido contrário a S. É o que está acontecendo aqui, ó. A pedra vai subindo, está contra, então a velocidade é negativa. Esse menos aqui, esse sinal de menos, é só para indicar que está contra a trajetória. E quando você joga a pedra para cima, ela vai freando. No instante t igual a zero, você jogou com 20 metros por segundo. Um segundo depois, ela já está com menos 10 metros por segundo. Na verdade é 10 metros. Esse menos é para dizer que ela está contra a trajetória. No instante t igual a 2, ela para. Depois, a partir de 2 segundos, ela estava parada. Vai começar a cair. No instante de 3 segundos, ela volta para 10 metros por segundo. No instante igual a 4 segundos, ela está com 20 metros por segundo. Veja, ela vai chegar embaixo com a mesma velocidade com que saiu. Só muda o sentido. Aqui estava subindo, aqui estava descendo. É negativo porque ele orientou para baixo. Agora, outro caso que poderia acontecer é o seguinte. Poderia chegar aqui e dizer o seguinte, eu vou orientar minha trajetória para cima. Posso? Pode. Orienta para cima. O que é que acontecer? Jogou a pedra. Aqui a velocidade inicial ia ser 20 metros por segundo. Positivo. No instante t igual a zero. T igual a 1 segundo. A velocidade aqui, chamada de V1, seria 10 metros por segundo. E no instante aqui, pronto, aqui chegou, parou. Aqui ainda tem um pouquinho de velocidade. Chegou, parou. T igual a 2 segundos. A velocidade aqui seria 0 metros por segundo. Repouso. Ela parou. Aí quando fosse cair, quando ela fosse cair, a trajetória está orientada para cima. Então se está orientado para cima, tudo é positivo. T igual. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. T igual a 2 segundos.
T2 igual a T igual a 2 segundos. A velocidade aqui, a velocidade zero aqui é 0 metro por segundo. Ou seja, parou. A pedra parou. Quando ela começar a cair, T igual a 3, T3 igual a 3 segundos. A velocidade aqui, como a pedra agora está caindo, está contra o sentido do eixo, aqui vai ser menos 10 metros por segundo. Quando ela chegar mais embaixo, T4 igual a 4 segundos, a velocidade aqui vai ser menos 20 metros por segundo. Por quê? Aqui está positivo porque está no sentido positivo do eixo. Aqui está positivo porque está no sentido positivo do eixo. Aqui está negativo porque aqui está no sentido negativo do eixo. Aqui está negativo porque está no sentido negativo do eixo. Então, essa orientação da trajetória, aqui foi positiva, né? Aqui e aqui é negativo. Vai dizer se o seu movimento vai ser acelerado ou retardado. Você tem que definir o sentido de orientação da trajetória. A gente já tinha começado a fazer isso lá no movimento uniforme. Pronto, gráfico 4. Ó, pronto, o que eu já fiz aqui. Ó. Se fosse para cima, ó, 0, 10, 20, a velocidade ia caindo. Tá vendo? Cadê? Ó, mais 10, mais 10, é o mesmo gráfico. Mesmo gráfico. Gráfico 5 e o gráfico 6. Então, assim, deixa eu ver aqui. Subiu, desceu, ó, menos 20. Pronto, esse gráfico 4 foi o que a gente fez lá no OneNote. O gráfico 5 é a mesma coisa dos gráficos anteriores. Né? Velocidade inicial, 0. Enfim, só muda a orientação da trajetória. Então, em problemas de movimento de fomento variado, em problemas lá de movimento de forma também tem isso. Aqui vai ficar mais forte porque você vai ter velocidade de aceleração, que podem ter sinais contrários. Então é importante ter isso em mente. Tá bom? Eita, questão da área, né? Propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Eu vou marcar uma aula depois só sobre gráfico, mas eu vou falar logo sobre isso, porque é importante. Quando você tiver um gráfico V versus T, a área ela é numericamente igual ao deslocamento. Tá certo? Vamos fazer um exemplo depois. Vou fazer logo um gráfico aqui para a gente ver esse comportamento. Vou fazer um gráfico aqui. No caso do movimento uniforme, eu vou dizer que a velocidade é constante. Mas aqui a gente vai falar de aceleração. Vamos falar de velocidade. V. Eu vou pegar um gráfico de uma função constante que fica mais fácil. A4. Suponho que seja 4 metros por segundo a velocidade. Certo? Aí eu vou dar um plot. Eu vou plotar V. Por cima V de T. Eu vou botar o tempo de 0 a 5 segundos. Axis label. No eixo das abscissas, tempo, medida em segundos. No eixo das ordenadas, é a velocidade, por segundo. Eu vou botar uma legend no meio. Plot in legends. Expressions. Deixa eu botar uma rachulada aqui também. Plot. E depois. Plot. Eu vou plotar o V de T. Vou plotar T de 1 e 4. Vou filling
axis. Fechar aqui. Fechar aqui. Vou dar um show. Pronto. Aqui, ó. Você tem um gráfico de velocidade por tempo. É esse gráfico aqui, ó. Velocidade por tempo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Se você calcular essa área rachurada aqui, essa área de 1 a 4, nesse exemplo, você tem o deslocamento da partícula. Aqui é para uma velocidade constante, que seria para um movimento uniforme. Se eu colocar uma expressão diferente, V de t, 4 vezes t mais 1. O meu comportamento aqui. Pronto, aqui. Eita, agora aqui deveria ter rachurado até embaixo. Então vamos ajustar aqui. Feeling. Eu vou colocar aqui no meio da curva 1 até 0 e vou botar de amarelo. Deixa eu ver. Agora, até melhor. Pronto. Essa área aqui vai ser esse deslocamento. Veja que esse gráfico é parecido com esse aqui, tá vendo? V1, V2. Aí. Pronto, tá aqui, ó. Velocidade inicial, velocidade final. Pronto, esse aqui é para um móvel. Se a gente olhar a expressão que eu coloquei, ó, esse termo independente aqui é o V0. É o V0. É o termo independente. Tá vendo? É o termo que não multiplica ninguém. 4 vezes t. Esse 4 está multiplicando t. Quem multiplica o 4 é a aceleração, é o coeficiente angular. No caso, 4 metros por segundo, no nosso problema aqui. Então, para um móvel que se move com aceleração de 4 metros por segundo, já começa com velocidade de 1 metro por segundo, o gráfico é esse aqui. Essa área aqui, ela é numericamente igual ao deslocamento. Você calculou essa área, você tem o deslocamento do móvel. E outra fórmula importante, velocidade de escala média no movimento de formamento variado. Isso aqui a gente não usa tanto, mas, quer dizer, até que usa, né? Vez por outra aparece. Você pegar, quando você tiver um movimento de formamento variado, isso a gente vai ver nos exercícios, quando você tiver, no caso aqui, ó, duas velocidades, acelerou, né? Você quer saber a velocidade média, você tira a média das velocidades. Você tira a média das velocidades. O movimento de formamento variado tem uma propriedade bastante útil. A velocidade escalar média entre os dois instantes T1 e T2 é a média aritmética entre as velocidades escalares V1 e V2 nesses instantes. Está aqui a demonstração matemática. Tá certo? Ele, na verdade, ele calcula essa área aqui. Ele calcula essa área. Vamos fazer essa conta, já que estamos aqui, já que estamos com o gráfico montado, né? Vamos fazer aqui, fazer essa demonstração. Deixa eu desenhar esse gráfico. Aqui. Não quero verde, não. Deixa eu ver. Eu queria ver se tem como. Se alguém souber como botar esses atalhos aqui nessas teclas aqui, eu fico agradecido. Se tivesse uma forma desse atalho, eu acho que ia ser bem legal. Coloca nos comentários. Então, eu vou fazer o meu eixo aqui de velocidade, metro por segundo, pelo tempo, segundo, e vou fazer o meu gráfico. Aqui é V1. Vou botar aqui V2, nesse ponto. Aqui é o T0. Aqui, T1. E vou pegar essa área. Porque o que ele faz, essa área que eu rachurei, né? O que ele vai fazer aqui é exatamente isso. Ele vai calcular essa área do gráfico A. Então, a área de um trapézio
A área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Qual é a base maior desse trapézio? A base maior é essa daqui. Essa é a base maior. Essa é a base menor. Essa é a altura. Se você virar esse trapézio, ele vai ficar assim. Base maior, base menor, altura. Então, a base maior, vamos dar aqui a cor novamente, e vou vir para cá. Área. A base maior é a velocidade V2. Supondo que está partindo do zero, né? Essa medida aqui vai ser de V2. Mais base menor que é V1. Vezes a altura. A altura é essa diferença aqui, H. T1 menos T0. Ou ele chama de T2 menos T1. Ele chama de T2 menos T1, né? Ele pega um intervalo arbitrário. Vou chamar também de T2 menos T1 para ficar igual a ele, então. Vai dar na mesma, certo? Vai T2 aqui também, né? Chamei de V1 e V2, então vou chamar de T1, T2. Aqui é T1, aqui vai ser T2, né? Dividido por 2. Deixa eu ver se está igual agora. Agora sim. Isso aqui é numericamente igual ao deslocamento, a distância percorrida. Agora, qual é a velocidade média? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso é a mesma coisa que eu pegar 1 sobre ΔT e multiplicar vezes ΔS. 1 sobre... Quem é ΔT? ΔT é T2 menos T1. Nesse caso aqui, né? E quem é ΔS? ΔS é essa fórmula aqui do A, ou que é numericamente igual ao deslocamento. V1 mais V2 vezes T2 menos T1. Opa. Dividido por 2. Aí olha só. T2 menos T1 em cima, T2 menos T1 embaixo. Fiquei com quem? Com a velocidade média. É igual a V1 mais V2 sobre 2. É a média aritmética das velocidades. Que é essa formulazinha que a gente tem aqui. Vm é V1 mais V2 sobre 2. Vem dessa propriedade do gráfico. E tem algumas questões comentadas. Função horária do espaço. Pronto, agora aqui a gente chega num ponto interessante. E num ponto muito importante. Eu vou deduzir essa equação para vocês aqui, tá certo? Não precisa se preocupar muito em decorar, é bom você aprender o procedimento, realmente vai facilitar muito a vida de vocês. Mas o que a gente vai usar mesmo é a função horária dos espaços, função horária da posição. Vamos fazer essa deduçãozinha aqui, ó. Ela é bem tranquila. Ele vai usar essa propriedade que nós já conhecemos. Se você pegar o gráfico V versus T, esse gráfico a gente já viu aqui no uso matemático, V versus T. Eu coloquei metros por segundo aqui em segundo, mas pode ser quilômetro por hora e hora. Enfim, você está livre aqui para qualquer unidade, tá certo? Mas para a gente fazer nossas deduções com mais segurança, eu prefiro deixar metro por segundo, ou por hora e hora. Mas metro por segundo é a unidade mais simples de se trabalhar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar do instante inicial, ó, V0.
Começou a marcar aqui e cresceu até uma certa velocidade V. E eu quero calcular essa área. Eu quero saber que deslocamento essa partícula teve. Então o que a gente vai fazer? Olha só que legal. Se eu pegar aqui o gráfico, deslocamento. Ele chamou de T1, chamou de T e T0, eu acho. Né? Pronto, chama de T. E aqui vai ser T0. Eu vou dizer que esse T0 é igual a zero. Aqui ele vai ter uma certa velocidade inicial. E aqui ele vai ter uma velocidade V. Lembrando que a gente tem que colocar, né? V aqui e T aqui. Vamos calcular essa área aqui. Vamos calcular essa área. Como é que vai funcionar? A área de deslocamento é numericamente igual à área. No gráfico V versus T, deslocamento é numericamente igual à área. Δs vai ser igual a quê? Vamos fazer aqui. Quem é a área? Isso é um trapézio. É base maior, que é V, mais base menor, que é V0, vezes a altura, que é T menos T0, dividido por 2. O meu T0 eu vou definir como zero. Vou começar a marcar a partir desse momento. E aí eu posso dizer que ΔS é igual a V0 mais V vezes T sobre 2. Aí a minha pergunta é, quem é V? Quem é a velocidade depois de um certo tempo? Vamos ver aqui em cima. Tá aqui, ó. V é V0 mais AT. Então eu posso vir aqui embaixo e reescrever assim, ó. ΔS é V0 mais... Quem é V? V é V0 mais AT vezes o tempo sobre 2. Aqui é só uma soma, né? Vai permanecer todos os sinais, então eu posso dizer que ΔS é igual a V mais V0 mais AT vezes T sobre 2. Ora, V0 mais V0 dá 2V0. 2V0, vou escrever aqui de novo, né? Fazer bem devagar. ΔS é 2V0 mais AT vezes T dividido por 2. Então eu vou usar aqui agora a propriedade da distributividade. T vezes 2V0, T vezes AT. E eu vou ficar com ΔS igual a 2V0T mais AT ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Eu posso separar em dois membros, duas parcelas. E aí ΔS vai ser 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Posso cancelar aqui. Dividido por 2. E aí ΔS é igual a V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. ΔS é S menos S0, igual a V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Posso pegar esse ΔS, que está negativo, e jogar para o lado de cá. Ele vai vir positivo. Então, ó, S vai ser igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa
é a função horária da posição ou função horária dos espaços. Vou escrever o nomezinho dela aqui, né? Isso aqui você vai encontrar com os seguintes nomes: função horária da posição, função horária da posição, ou função horária dos espaços, ou equação horária da posição. Tanto faz. Qualquer um desses três nomes que você vê refere-se a essa função, também conhecida às vezes como sorvetão. Outro ponto legal dela é o seguinte, é importante a gente comentar, né? S0 é uma constante, como a gente já viu lá em movimento uniforme, é o termo independente. V0 também é uma constante, é a velocidade com que inicia o movimento. A aceleração também é uma constante. Uma constante vezes outra constante também é constante, né? 1/2 vezes a aceleração também é constante. Então, você tem três constantes aqui, que vai fazer o meu tempo ser minha variável independente. Então, novamente, o tempo é minha variável. Cadê? Variável independente. E é por isso que chama função horária, porque depende do tempo. Tempo é minha variável independente. A posição aqui, a posição S, vai ser a minha variável dependente. Por quê? Porque depende do tempo, né? Você vai dar um instante de tempo e essa função te retorna a posição. Então veja, presta atenção. E aí é um ponto importante isso aqui, que são as propriedades matemáticas dessa função. É bom você ter revisado de função de segundo grau. O S eu posso escrever como sendo o S de t, como sendo a sobre 2t ao quadrado mais v0 vezes t mais s0. Isso aqui é a mesma coisa lá da matemática que você chamava ax ao quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa. Você tem aqui, ó, o a sobre 2 corresponde ao a lá da função do segundo grau. O v0 corresponde ao b. O S0 corresponde ao C, que é o chamado termo independente. Ou seja, não depende de ninguém. Certo? O termo independente. Não é variável independente, não. Variável independente é o tempo. O termo independente é aquele que não multiplica ninguém. Tem que estar sozinho. Agora, na matemática, o x podia pegar qualquer valor, né? Aqui o tempo tem que ser positivo, né? O tempo tem que ser maior que zero. Então, ó, se a gente for escrever aqui algumas funções horárias, a gente pode gerar alguns gráficos interessantes. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula por aqui e vou gravar outra para não ficar muito extensa.